Salve, salve nação corintiana, seja muito bem-vindo ao canal Quarta Força. Se você é novo por aqui, peço que se inscreva no nosso canal, já manda o like, já fortalece o canal, que temos aqui um conteúdo sobre Corinthians. Então, se você é corintiano, se você é corintiana, seja muito bem-vindo ao canal Quarta Força. Deixe aqui o like, já se inscreva no nosso canal para fortalecer. Vou estar deixando o Instagram aqui, ó, que é onde a gente tem aí a nossa interação e é onde a gente faz o nosso bate-papo. Fechou? Corinthians enfrentou hoje o Internacional, Neoquímica Arena, mais de 40 mil torcedores, menos que 13 graus. Tá bom para você, torcedor? Tá bom para você, né? Mas e você, jogador? Eu acho que não é demais falar que, cara, se pegar uma Arena Corinthians com mais de 40 mil, com menos de 13 graus, e você não mostrar para esse torcedor que você tem pelo menos a vontade de ganhar, é um baita de um desrespeito. E o Corinthians parece que às vezes acaba se escorando nisso. Sabe que o torcedor vai ir, sabe que o torcedor vai apoiar, e às vezes parece que os caras fazem de sacanagem. Pô, um jogo que você tem, um confronto direto, podendo ser vice-líder, podendo ficar a 6 pontos do líder, com o campeonato ainda com muitos jogos a serem disputados. Um empate é um péssimo resultado. Péssimo resultado. Eu particularmente gosto do Campeonato Brasileiro porque o Campeonato Brasileiro tem várias finais dentro de um mesmo campeonato. E hoje o Corinthians jogou mais uma final e infelizmente não foi bem nessa final. O Corinthians teve uma final contra o Atlético Mineiro, foi bem, ganhou o jogo, saiu com uma vitória. E o Corinthians teve mais uma final recentemente contra o líder em casa, não conseguiu vencer, e hoje mais uma vez eu considero também um jogo que dentro do campeonato é uma final e não conseguiu. Então, os jogos que o Corinthians tem de mais importantes, infelizmente nesse Campeonato Brasileiro o Corinthians está perdendo ponto. E Campeonato Brasileiro ganha quem soma mais pontos. Então, esses pontos que perde, esses jogos que perde, faz você ficar cada vez mais distante. Eu acredito no título? Eu acredito no título ainda. É óbvio que cada jogo que passa e você não pontua vai ficando mais difícil, mas o campeonato ainda tem muitos pontos a serem disputados e o Corinthians tem ainda jogos a fazer, alguns mais difíceis e outros mais fáceis, teoricamente, porque futebol é futebol. A gente ama esse esporte porque ele é totalmente imprevisível. Hoje o Corinthians jogou na Neoquímica Arena mais de 40 mil torcedores. Jogador, você que está jogando, atuando, cara, respeita mais o torcedor que vai na arena, respeita mais quem paga caro para estar com menos 13 graus na arena apoiando e incentivando vocês. Aí vocês fazem um jogo mais ou menos, um joguinho meia boca, não consegue ganhar do Internacional, que geralmente vai na arena ali e não ganha jogo. Aí o Corinthians faz um jogo crucial e não consegue vencer. Ah, o Corinthians jogou mal? Na minha visão, jogou mal. Eu vi muitos comentários aí falando, fez um bom primeiro tempo. O Corinthians não fez um bom primeiro tempo. O Corinthians virou o jogo, mas não fez um bom jogo. O Corinthians, para mim, não teve um bom jogo, nem no primeiro e muito menos no segundo tempo. Não fez um bom jogo. O espírito de jogo do Corinthians hoje foi um espírito morno. Então, um jogo morno. Quando é morno, a gente sabe que a cultura do Corinthians é de ser sangue no olho, de entrar com determinação, com garra, dando carrinho, se precisar brigar em campo no bom sentido, não empurrada, não agredir alguém. Isso aí não se faz, mas brigar mesmo por cada posse de bola, por cada dividida, sendo leal, sendo justo com o companheiro. Mas isso não foi visto hoje. O Corinthians entrou nos 13 graus que estava na arena. E ali ficou, não aumentou a temperatura do jogo em momento nenhum. Conseguiu a virada num lance individual do goleiro do Internacional que falhou.
Mas não foi uma jogada construída, uma jogada que você viu triangulação, aproximação, movimentação, não foi. Foi muito mais um erro do nosso adversário que proporcionou o segundo gol. E isso, o Corinthians teve mérito, ok, tava lá, foi e fez, mas não fez um bom jogo, nem no primeiro e nem no segundo tempo. Se tivesse feito um jogo bom, teria saído com a vitória, porque o Internacional fez um jogo meia boca e conseguiu empatar. Então o Corinthians está deixando de ganhar jogos que não deve falhar, e está falhando. E infelizmente está custando caro. O único ponto positivo que eu achei desse jogo foi a reação do jogador ao sair de campo. No final do vídeo eu vou contar, e esse sim me representa. Esse sim representa o torcedor corintiano. Esse sim eu respeito dia após dia, porque é um cara que você vê que tá com vontade de ganhar, de vencer, e passa-se os dias, os anos, os meses, e ele tem vontade de ganhar, de vencer. E o jogo mais importante para o Corinthians sempre vai ser o próximo. O Corinthians entrou hoje com uma escalação com Cássio, a linha de defesa tradicional, Fagner, Fábio Santos, Balbuena, Gil. O Corinthians teve um meio-campo bem modificado com Ramiro, Fausto e também o Juliano, que o Juliano... Ai, Juliano, volta a jogar bola, Juliano. Tá na hora já, meu amigão. Esqueceu de jogar bola? Cadê o futebol? O cara não consegue se movimentar, o cara erra passe besta, o cara parece estar desligado em campo. E o Corinthians entrou com o ataque tradicional, né, que vem sendo escalado. Gustavo Silva, Guedes e Yuri Alberto. Yuri Alberto, mais uma vez, hoje fez o gol. Foi feliz, fez o gol, mas corre para lá e para cá e corre, mas infelizmente a bola tá chegando pouco, ele até tem jogado bem, hoje fez o gol, ok, ajudou, mas a bola precisa chegar mais ao Yuri Alberto com qualidade. O Roger Guedes fez uma partida também, para mim, bem fraca. O Gustavo Silva foi bem ruim hoje, infelizmente. E o meio-campo que até destrói legal. O Ramiro até marca bem, o Ramiro até faz boas coberturas e tudo. Mas na hora de dar um bom passe é muito difícil. O Fausto hoje também não foi bem, na minha opinião. Então o Corinthians hoje, de um modo geral, foi um time que não conseguiu acertar as jogadas. Não sofreu muito, porque o Internacional também não fez uma boa partida, tinha algumas modificações também, mas o Corinthians hoje era um jogo que precisava mais do que a vitória, precisava ganhar, convencer e mostrar para o torcedor que o Corinthians respeita esses 42, 43 mil que vai na arena, porque o Corinthians tem casa cheia todo jogo, e mesmo assim parece que às vezes o jogador não consegue se ligar na representação da nossa torcida. Então o jogo ficou morno até que acabou o jogo e o Corinthians conseguiu apenas um empate. Então o Corinthians hoje vai aí ficar em terceiro lugar, até onde eu vi alguns minutos aqui, o Cuiabá estava ganhando de 1-0 do São Paulo. Atlético Mineiro eu acho que estava ganhando de 1-0, se eu não me engano. Mas o Corinthians, a gente precisa se preocupar em vencer. Quando você vence, aí sim dá para secar o adversário. Quando você não vence, secar não adianta nada. Então o Corinthians está perdendo muito ponto que não deve perder, que não pode perder, e infelizmente está ficando distante. Eu acredito no título? Eu acredito ainda no título. Óbvio que quando você empata um jogo em casa, isso dá uma esfriada. Mas a possibilidade de título ela ainda é bem real. Tem aí a galera que fala 2%, 1%. Cara, isso a gente sabe que isso daí é um empate, uma derrota de quem está na frente. Acabou. Aí a distância cai. E a distância cai e fica para um jogo aí. É campeonato que se abre. Então a gente sabe como que é o Campeonato Brasileiro. Não dá para jogar a toalha nunca. O Campeonato Brasileiro é até a penúltima, última rodada. Na maioria das vezes ele é decidido assim. E o Corinthians está ali, né, entre os primeiros. O Corinthians está em terceiro colocado com 1 ponto a menos que o segundo. Então o Corinthians tem condições de buscar, mas para isso precisa parar de perder aí pontos, né? Óbvio que o Corinthians tem alguns problemas. Hoje mesmo eu vou dar um relato.
5 substituições. Entrou Ramos, entrou Cantilho, Rony, Matheus Vital, Bruno Mendes. 5 jogadores que, se a gente for parar para ver, é mais defensivo do que ofensivo. Mas foi porque o Vitor Pereira quis? Não foi. O Vitor Pereira, só que para resumir, o Vitor Pereira tinha o Fagner, machucou. Entrou o Ramos. Ramos machucou, entrou o Bruno Mendes. Então você queimou 3 substituídas na linha defensiva porque o jogador está machucando. E aí o que a gente pode culpar o técnico? Não é culpa dele. A culpa não é dele. A culpa é de jogadores e comissão também, óbvio. A culpa sempre é de uma equipe. E uma equipe de modo geral. Até os torcedores, às vezes, eu coloco também. Porque a gente também tem culpa na vitória e também tem culpa na derrota. Às vezes falta um pouco de vontade do jogador e o torcedor acaba esfriando também. Porque o torcedor precisa ver dentro de campo o jogador tendo aquela energia de buscar, de querer, de ter raça, vontade, para que a gente possa, na arquibancada, empurrar e incentivar. Quando a gente não vê isso, fica muito mais difícil apoiar. Então o Corinthians, a torcida do Corinthians, a gente sabe como é. Mas não existe robô na face da terra. Então o Corinthians precisa ajudar também, de certa forma, a sua torcida. Porque 40 mil todo jogo na arena, isso aí já é uma coisa pra gente normal, faz tempo que isso acontece, mas tem jogo que o Corinthians está vacilando e hoje foi um desses jogos que vacilou e é cada vez mais difícil, toda vez que vai vacilando, principalmente em casa, o título vai ficando mais distante, mas a gente consegue buscar, consegue ir atrás desse título, porque o Corinthians é o Corinthians, então a gente vai em busca, estamos vivos na Copa do Brasil, vamos enfrentar o Fluminense precisando de uma vitória simples e segue em busca do título brasileiro, sim. Fechou, nação? Não se esqueça, segue no Instagram aqui que eu vou estar deixando, se inscreva no canal, não esquece de mandar o seu joinha e, lembrando, jogador que me representou hoje, Cássio Ramos. A forma que você saiu do campo, Cássio, é a forma que eu me sinto como torcedor. Então, tamo junto, gigante, maior ídolo da história do Clube Corinthians, tamo junto, é nóis.